Você sabia que as missões Voyager foram perfeitamente planejadas? As sondas Voyager, lançadas na década de 1970, aproveitaram um raro alinhamento planetário que ocorre apenas a cada 175 anos. Esse alinhamento permitiu que as sondas seguissem o caminho mais eficiente até Netuno, reduzindo o tempo de viagem de 30 anos para apenas 12. Durante sua incrível jornada, as Voyager visitaram não só Netuno, mas também Júpiter e Saturno, coletando uma quantidade enorme de dados e imagens impressionantes. Por que esse alinhamento foi tão importante? Ele dependia das posições de Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, que se alinharam da maneira certa, permitindo o uso da assistência gravitacional para acelerar a viagem. O planejamento inteligente dos cientistas nos permitiu explorar os planetas externos sem esperar séculos. Não é incrível como o tempo e o alinhamento cósmico podem influenciar nossa compreensão do universo? Você já pensou nas hienas e em sua incrível árvore genealógica? A maioria das pessoas imagina as hienas como criaturas parecidas com cães, mas na verdade elas estão mais próximas das gatas. Embora tenham algumas semelhanças com os cães, seus parentes vivos mais próximos são as civetas e os mangustos, que pertencem a uma linha evolutiva diferente. Essa conexão interessante é explicada pelo que os cientistas chamam de evolução convergente, quando espécies não relacionadas desenvolvem características semelhantes devido à adaptação a condições ou modos de vida parecidos. Isso significa que, apesar da aparência canina, as hienas são mais parecidas com gatas brincalhonas do que com cães amigáveis. As hienas também apresentam comportamentos únicos e estruturas sociais, vivendo em clãs matriarcais liderados por fêmeas fortes. Então, da próxima vez que você ver uma hiena, lembre-se de que por trás dessa aparência desleixada se esconde uma história evolutiva incrível, que as liga muito mais às gatas do que aos cães. Não é surpreendente como a natureza pode criar uma vida tão diversificada a partir de começos semelhantes? Você sabia que os preguiças são uma camuflagem viva? Esses adoráveis animais se movem incrivelmente devagar, a apenas 0,03 milhas por hora. Esse estilo de vida tranquilo permite que algas verdes cresçam em seu pelo, criando um fenômeno natural único. As algas não só dão aos preguiças uma aparência verde e peluda, mas também os ajudam a se misturar com as árvores em seus lares tropicais. Essa camuflagem natural é um mecanismo de defesa inteligente que dificulta a detecção por predadores como águias e jaguares, tanto de cima quanto de baixo. Curiosamente, os preguiças não se importam com essas algas, afinal, elas oferecem uma ótima proteção. Essa relação mostra maneiras incríveis como os animais se adaptam ao seu ambiente. Então, da próxima vez que você ver um preguiça pendurado em uma árvore, lembre-se de que seu estilo de vida lento e seus amigos verdes ajudam na sua sobrevivência na natureza. A natureza não é surpreendente? Poucos sabem, mas a Austrália foi bombardeada. Em 19 de fevereiro de 1942, a cidade de Darwin, na Austrália, viveu seu dia mais sombrio, quando tropas japonesas atacaram em uma série de bombardeios aéreos. Esse evento, muitas vezes chamado de Pearl Harbor australiano, foi a primeira vez que uma potência estrangeira atacou diretamente a Austrália em sua história. Cerca de 240 aviões japoneses realizaram um ataque surpresa, visando instalações militares e navios no porto, resultando em grandes destruições e perdas humanas. Os bombardeios chocaram a população australiana, revelando a vulnerabilidade do continente em tempos de guerra. Mais de 260 pessoas morreram e muitos edifícios foram destruídos, mudando a percepção de segurança na Austrália. Apesar das destruições, a coragem daqueles que defenderam a cidade continua sendo uma parte importante da história australiana. Como esse ataque afetou o papel da Austrália na guerra e suas futuras relações com os aliados? Você pode ficar surpreso ao saber que a Calçada dos Gigantes é real. Esta impressionante maravilha natural na Irlanda do Norte encanta os visitantes com sua incrível formação de mais de 40 mil colunas hexagonais de basalto. Formadas por atividade vulcânica há cerca de 60 milhões de anos, essas colunas impressionantes se erguem dramaticamente do Oceano Atlântico, criando uma paisagem deslumbrante que parece saída de um conto de fadas. Ao caminhar pelos caminhos, você não pode deixar de notar como cada coluna varia em altura, formando um padrão hipnotizante, quase artístico, contra a costa acidentada. Além de seu encanto geológico, o local está repleto de folclore fascinante.
Lendas locais falam do gigante Finn McCool, que supostamente construiu a calçada como uma ponte para a Escócia. Essa combinação de beleza natural e mito atrai turistas de todo o mundo, ansiosos para fazer trilhas, admirar as vistas do oceano e absorver as ricas histórias do passado. Reconhecida como Patrimônio Mundial da Unesco, a Calçada dos Gigantes orgulhosamente exibe sua importância, tanto em estudos científicos quanto em patrimônio cultural. Portanto, se você é um entusiasta da natureza ou simplesmente está em busca de um lugar bonito para explorar, este local icônico oferece maravilhas sem fim. Você está pronto para se surpreender? IShowSpeed é realmente um super fã de anime? Esse popular gamer e streamer é conhecido por seu amor profundo por anime, especialmente por séries clássicas como Naruto e Dragon Ball Z. IShowSpeed aparece com muita energia, compartilhando sua empolgação por esses shows icônicos com o público, através de streams e vídeos envolventes. Os fãs ficam encantados quando ele discute personagens, enredos e batalhas épicas, criando uma comunidade vibrante em torno de sua paixão. Seu entusiasmo não se limita apenas a assistir. Ele frequentemente inclui referências a animes em suas transmissões de jogos, misturando gaming e cultura de anime. Seja uma batalha dramática ou um momento tocante de Naruto, as reações de IShowSpeed são sinceras e compreensíveis, atraindo tanto amantes de anime quanto gamers. Então, quem mais pode tornar uma discussão sobre anime tão emocionante quanto um torneio de jogos? Sua dedicação definitivamente o destaca no mundo das transmissões. Você consegue imaginar que urinar no oceano é ilegal? Em Portugal, essa lei surpreendente visa proteger as águas costeiras e o meio ambiente. As belas praias do país atraem milhões de moradores e turistas todos os anos. Por isso é fundamental manter os mares limpos. Quando as pessoas urinam no oceano, isso pode causar poluição, afetando a vida marinha e a saúde da costa. A legislação portuguesa pede aos visitantes que usem banheiros para manter as águas limpas. Essa regra reflete um compromisso maior com a proteção do meio ambiente, mostrando que até pequenas ações podem ajudar a criar um planeta mais saudável. Os turistas podem achar essa lei estranha, mas ela visa preservar as lindas praias que todos adoram. Então, da próxima vez que você estiver aproveitando as ondas em Portugal, lembre-se das regras e mantenha o oceano limpo. Afinal, todos nós queremos nadar em águas limpas, não é? Muitos não sabem que reflexos podem criar padrões incríveis. Quando você olha dentro de um tubo, a luz, ao se refletir em suas superfícies, pode formar padrões simétricos que mudam conforme o tubo gira. Esse efeito fascinante surge dos princípios de reflexão e simetria que estão presentes na natureza e na arte. Ao girar o tubo, cada ângulo altera a interação da luz com as paredes internas, criando um espetáculo envolvente de formas e cores. Esse fenômeno não é apenas um truque interessante, é uma demonstração dos princípios básicos da óptica que inspiram cientistas e artistas. Você pode até notar padrões semelhantes em outras superfícies refletoras, como um lago calmo ou um espelho brilhante. Compreender como a luz se comporta em diferentes condições não só aprofunda nossa apreciação do mundo ao nosso redor, mas também abre novas oportunidades para a expressão criativa. Então, da próxima vez que você se deparar com uma superfície refletora, reserve um momento para apreciar a impressionante exibição visual que ela pode criar. Quem sabe quais padrões fascinantes você descobrirá. Você consegue imaginar que Seattle ama tecnologia e natureza? Esta cidade vibrante é conhecida como um importante centro de tecnologia, abrigando gigantes como Amazon e Microsoft, que continuam a moldar o futuro do comércio e da comunicação. O horizonte de Seattle é repleto de escritórios de alta tecnologia, mas a poucos passos você pode encontrar parques exuberantes e vistas deslumbrantes da natureza. O compromisso da cidade em preservar seus belos arredores se reflete em suas inúmeras iniciativas de conservação. Por exemplo, o Departamento de Parques e Recreação de Seattle administra mais de 400 parques, incluindo o icônico Parque Discovery, que oferece trilhas incríveis e vistas do Puget Sound. Esse equilíbrio entre avanços tecnológicos e preservação ambiental torna Seattle única. Os moradores são apaixonados pela sustentabilidade, tornando a cidade uma líder em esforços para combater as mudanças climáticas. Desde práticas de construção verde até hortas comunitárias, Seattle não apenas abraça a inovação, mas também prioriza a saúde do planeta. É realmente inspirador
Como uma potência tecnológica pode coexistir harmoniosamente com a natureza, não é? Muitos não sabem, mas os caixas eletrônicos rodam Windows. Você pode se surpreender ao saber que 89% dos caixas eletrônicos no mundo usam o sistema operacional Windows. Muitas pessoas acreditam que as empresas que fabricam caixas eletrônicos desenvolvem seu próprio software exclusivo, mas na verdade, essas máquinas dependem bastante da plataforma do famoso gigante da tecnologia. O uso amplo do Windows facilita a atualização e manutenção dos dispositivos, tornando mais simples para os bancos gerenciarem seus numerosos caixas eletrônicos. No entanto, isso também levanta preocupações sobre segurança, já que hackers podem explorar vulnerabilidades comuns em sistemas baseados em Windows. Quando você se aproxima de um caixa eletrônico, é interessante pensar que por trás da tela e do teclado existe uma combinação complexa de tecnologias bancárias e sistemas operacionais que todos conhecem, mas raramente refletem. Portanto, da próxima vez que você for sacar dinheiro, lembre-se do poderoso software que funciona nos bastidores. Por que o Victoria Peak encanta os visitantes? Este marco icônico em Hong Kong é famoso por suas vistas deslumbrantes que mostram o vibrante horizonte da cidade, o cintilante porto de Victoria e as majestosas montanhas. Ao chegar ao cume, você é presenteado com uma panorâmica de tirar o fôlego que deixa uma impressão duradoura. Para subir até este mirante impressionante, os visitantes podem pegar o Peak Tram, um encantador trem funicular em operação desde 1888. À medida que o trem sobe em um ângulo íngreme, ele passa por uma vegetação exuberante, oferecendo uma nova perspectiva da arquitetura única da cidade ao longo do caminho. Toda a experiência é deliciosa, com o charme histórico do trem tornando a viagem tão memorável quanto o destino. Uma vez no topo, os visitantes podem desfrutar de passeios tranquilos no parque, onde podem tirar fotos ou simplesmente apreciar a incrível paisagem. Cafés estão disponíveis nas proximidades, servindo delícias para aqueles que desejam se deliciar. Com sua combinação de beleza natural e paisagem urbana, o Victoria Peak não é apenas um ponto de vista, mas um lugar onde memórias inesquecíveis são criadas, seja admirando o pôr do sol, saboreando lanches deliciosos ou explorando as fascinantes exposições nas proximidades. Os abacates realmente podem durar séculos? Sim, podem. Com os cuidados certos, as árvores de abacate podem produzir frutos por incríveis 300 anos. Originárias da América Central e do Sul, essas árvores foram cultivadas há muito tempo e eram uma importante fonte de alimento para os astecas. Sua textura cremosa e rica, além de suas impressionantes propriedades nutricionais, tornaram o abacate um sucesso mundial. Eles são ricos em vitaminas, gorduras saudáveis e fibras, e podem realçar o sabor de tudo, desde saladas até torradas, tornando-se um ingrediente favorito em inúmeras receitas. Cultivar árvores de abacate não é apenas uma atividade agrícola, é um tesouro agrícola que conecta tradições antigas à culinária moderna. Com o aumento da popularidade do abacate, especialmente no guacamole, em festas e cafés, é importante valorizar a história e a durabilidade dessas árvores incríveis. Então, da próxima vez que você saborear um abacate, lembre-se de que está desfrutando de uma parte da história que já existe há muitas gerações. Qual é a história dos ovos de polvo? Os polvos são criaturas fascinantes e uma das suas características mais interessantes é que são ovíparos, ou seja, eles colocam ovos. Isso é bem diferente dos humanos, que dão à luz filhotes já desenvolvidos. Imagine uma mamãe polvo colocando milhares de pequenos ovos em um lugar seguro, muitas vezes no fundo do oceano. Depois de colocar os ovos, ela os vigia atentamente, às vezes por meses, até que eles eclodam em pequenos e adoráveis polvinhos. Esse processo destaca a incrível diversidade de como diferentes espécies se reproduzem. Por exemplo, algumas cobras, como as cascavéis, são ovovivíparas. Isso significa que elas carregam os ovos dentro do corpo, e os ovos eclodem bem antes dos filhotes nascerem. É uma mistura de colocar ovos e dar à luz. Cada método tem suas vantagens. Para os polvos, colocar ovos permite que eles ofereçam segurança até que os filhotes estejam prontos para enfrentar o mundo. A natureza tem tantas maneiras fascinantes de garantir a continuidade da vida, e entender essas diferenças nos ajuda a apreciar a variedade de estratégias de sobrevivência que existem. Por que o Hotel Trailer Surf se destaca?
Este conceito inovador leva suas férias na praia a um novo nível. Imagine um trailer totalmente transformado com 5 quartos aconchegantes em 2 andares, que pode levá-lo diretamente aos melhores lugares para surfar em Portugal e Marrocos. Esta acomodação móvel oferece uma maneira única de pegar ondas, mantendo o conforto. Em vez de ficar preso a um só lugar, os hóspedes podem aproveitar a aventura, mudando de uma praia incrível para outra, sem abrir mão do conforto. Você acorda ao som do oceano e abre a porta para ver o nascer do sol sobre as ondas. Tudo isso do seu quarto personalizado sobre rodas. O Hotel Trailer Surf combina a emoção de viajar com a atmosfera descontraída da cultura do surf, criando uma experiência tão importante quanto a própria jornada. Está pronto para surfar e explorar como nunca antes. Fato incrível, a água representa 60% do seu peso. Essa estatística impressionante destaca a importância da água para a nossa saúde. Na verdade, nossos corpos precisam de água para quase todas as funções, desde a digestão até a regulação da temperatura e até mesmo o transporte de nutrientes para as células. Pense nisso. Quando comemos, nossos corpos precisam de água para digerir os alimentos e absorver os nutrientes essenciais. Sem água suficiente, podemos nos sentir cansados, ter dificuldade de concentração ou até enfrentar sérios problemas de saúde. Além disso, a água ajuda a regular nossa temperatura através do suor, nos resfriando quando está quente. É surpreendente como até mesmo uma leve desidratação pode afetar nosso humor e nível de energia. A maioria das pessoas não percebe o quão importante é manter o equilíbrio hídrico para se sentir bem e funcionar normalmente todos os dias. É fundamental beber água suficiente, especialmente em dias quentes ou durante atividades físicas. Então, da próxima vez que você pegar uma bebida, lembre-se de que você não está apenas matando a sede, você está apoiando muitos processos vitais em seu corpo, pronto para fazer da hidratação uma prioridade. Você já se perguntou por que os bichos preguiça nadam tão bem? Apesar de serem lentos na terra, na água, eles surpreendem com sua agilidade. Esses mamíferos que se movem devagar conseguem nadar 3 vezes mais rápido do que se arrastam no chão. Com seus membros longos e corpo forte e flexível, os bichos preguiça são perfeitos para nadar. Essa habilidade única os ajuda a escapar de predadores e a se deslocar entre as ilhas em suas florestas. Curiosamente, eles podem prender a respiração por até 40 minutos, o que os torna mergulhadores habilidosos. Usam seus braços longos para se mover na água, mostrando um lado inesperado de sua natureza, normalmente tranquila. Então, da próxima vez que você imaginar um bicho preguiça descansando em uma árvore, lembre-se de que sob essa aparência sonolenta, existe uma criatura pronta para deslizar rapidamente pelas ondas. Você sabe o que realmente impulsiona os carros elétricos modernos? Em 1949, a empresa japonesa Prince Motor apresentou um impressionante carro elétrico que conseguia percorrer 200 km com uma única carga. Em uma época dominada por motores a gasolina, esse carro inovador mostrou tecnologias avançadas que muitos não perceberam. Ele estava à frente de seu tempo, destacando o potencial do transporte elétrico, muito antes de empresas como a Tesla tornarem isso popular. É surpreendente pensar que o espírito inovador da Prince lançou as bases para os carros elétricos que conhecemos e amamos hoje, embora esse esforço pioneiro não tenha recebido muita atenção na época. Agora é reconhecido como um marco importante na história da indústria automobilística. Com o aumento do interesse e dos investimentos em carros elétricos, devemos valorizar os primeiros visionários que abriram caminho. É incrível ver o quanto avançamos desde 1949. Surpreendentemente, as baleias podem dormir profundamente. Em 2008, pesquisadores que estudavam as águas ao largo da costa do Chile fizeram uma descoberta incrível sobre os cachalotes. Eles observaram um grupo que estava dormindo tão profundamente que não perceberam um barco se aproximando. Isso foi bastante incomum, já que os cachalotes são conhecidos por seu modo único de dormir. Geralmente descansam uma metade do cérebro, mantendo a outra alerta para possíveis perigos. Essa observação rara levantou dúvidas sobre as ideias existentes de como esses inteligentes mamíferos marinhos gerenciam seu descanso e atenção. Ela abriu novas possibilidades para entender seu comportamento e as estratégias de sono adaptativas, fazendo-nos refletir sobre quantos outros mistérios estão escondidos sob a superfície do oceano. Que outros comportamentos surpreendentes podemos descobrir na vida desses majestosos gigantes? A coleta de trufas brancas é uma tarefa desafiadora. É preciso um olfato aguçado e ajuda especializada.
Em vez de ferramentas tradicionais, os caçadores de trufas frequentemente contam com cães ou porcos treinados para encontrar essas iguarias subterrâneas. Você sabia que esses animais podem sentir o aroma único das trufas a uma grande distância? O processo começa quando os caçadores levam seus amigos peludos para florestas ricas em trufas, onde os animais começam a procurar. Quando os cães ou porcos capturam o cheiro, eles cavam cuidadosamente na base das árvores ou no solo para descobrir as valiosas trufas escondidas sob a superfície. A caça às trufas é uma incrível combinação de habilidades, confiança e trabalho em equipe, mostrando a conexão extraordinária entre humanos e animais. Após a coleta, esses cogumelos gourmet podem valer fortunas nos mercados. Então, da próxima vez que você saborear um prato com trufas brancas, pense nos habilidosos cães e porcos que ajudaram a torná-lo possível. A natureza não é incrível? E se eu te contar sobre as incríveis linguagens dos lêmures? Aparentemente, esses seres fascinantes têm uma adaptação especial chamada sublíngua, uma estrutura única localizada sob sua língua principal. Esse órgão interessante funciona como um palito de dente embutido. Embora não tenha papilas gustativas, a sublíngua desempenha um papel importante na manutenção da saúde dos lêmures, ajudando na higiene bucal. Eles a utilizam para remover restos de comida e sujeira que ficam presos entre os dentes, o que é especialmente importante, já que muitos lêmures vivem em grupos sociais, onde cuidar uns dos outros ajuda a fortalecer os laços. Mantendo a saúde dental, a sublíngua permite que eles permaneçam ativos e sociáveis. Além disso, essa característica incomum demonstra como a evolução dotou os lêmures de ferramentas para sobreviver em seu ambiente. Não é incrível como algo tão simples como uma língua especializada pode impactar tanto o modo de vida de uma espécie? As galinhas não podem atravessar a rua em Quitman, Geórgia. Essa lei estranha surpreende os moradores e turistas. Ela surgiu em uma época em que a vida rural era mais comum e provavelmente tinha o objetivo de evitar acidentes de trânsito com esses amigos emplumados. Imagine a cena: uma galinha atravessando orgulhosamente uma rua movimentada, causando caos enquanto os carros freiam bruscamente para não atropelá-la. Embora isso seja, sem dúvida, uma referência divertida, a clássica piada sobre por que as galinhas atravessam a rua também reflete os esforços do passado para gerenciar o gado. Essas leis incomuns nos lembram de como as comunidades regulavam a vida cotidiana, cuidando do bem-estar dos animais e da segurança das pessoas. Hoje é um fato curioso que certamente vai arrancar sorrisos, mostrando que até as leis podem ter um lado humorístico. Quando você pensa nisso, consegue imaginar uma galinha esperando na faixa de pedestres em Quitman, aguardando o sinal verde? Tchau. Descubra o iceberg do Titanic em uma foto chocante. No dia 15 de abril de 1912, o trágico naufrágio do RMS Titanic levou mais de 1.500 vidas e chocou o mundo todo. No entanto, uma foto impressionante tirada na manhã seguinte oferece uma visão assustadora do iceberg que causou essa catástrofe marítima. Capturada pelo capitão do SS Mackay Bennett. Essa imagem mostra um enorme bloco de gelo congelado que colidiu com o casco do Titanic. O iceberg, imponente e serrilhado, tornou-se uma testemunha silenciosa do caos que ocorreu apenas algumas horas antes. Muitos marinheiros navegavam pelas águas frias, sem suspeitar do perigo que se aproximava, escondido no horizonte. Essa foto não apenas captura um momento no tempo, mas também serve como um lembrete vívido do poder da natureza. Como um pedaço de gelo tão belo, mas perigoso, pôde levar a uma tragédia tão grande. E se eu te disser que Yunani está reescrevendo a história dos pagamentos de aposentadoria? Após 30 anos de espera, Yunani se tornou a primeira pessoa a retomar os pagamentos de aposentadoria, trazendo alegria e alívio para muitos que contribuíram ao longo da vida para o sistema previdenciário. Durante décadas, os trabalhadores viveram na incerteza, esperando receber os pagamentos prometidos. A ousadia de Yunani não só oferece um suporte financeiro importante para os aposentados, mas também cria um precedente para outras regiões que enfrentam problemas semelhantes. Com este primeiro pagamento, milhares de pessoas finalmente podem desfrutar da aposentadoria que merecem, passando tempo com a família ou se dedicando a hobbies. Este passo inovador mostra como é crucial cumprir as obrigações com os trabalhadores que dedicaram anos à construção da comunidade. Será que Yunani inspirará outros a agir em relação às pensões não pagas e a criar um futuro mais seguro para todos? Você sabia que os concursos de ortografia são únicos nos Estados Unidos? Nesses emocionantes eventos, os participantes competem para escrever corretamente uma série de palavras difíceis,
com o objetivo de se tornarem campeões. Embora esses eventos sejam muito populares no ZEUA, são surpreendentemente raros em muitos países onde o inglês não é falado. Essa tradição remonta ao século XIX e se desenvolveu graças a iniciativas como o Concurso Nacional de Ortografia Scripps, que mostra os talentos da juventude desde 1925. Os concursos de ortografia não apenas ajudam a melhorar o vocabulário e as habilidades de escrita, mas também promovem a formação de uma comunidade entre os participantes. Os concorrentes frequentemente se preparam por meses, estudando listas de palavras e praticando sob pressão. Embora essa ideia possa parecer estranha em outros países, nos Estados Unidos, essa emocionante combinação de educação e competição continua a atrair o público. Então, por que você acha que os concursos de ortografia não se tornaram populares no mundo? Incrível, mas Buda enfrentou uma escolha perigosa no jantar. Este aspecto interessante de sua vida se refere à sua última refeição, que, segundo a lenda, poderia conter carne de porco estragada ou até mesmo cogumelos venenosos. Oferecido por um ferreiro, este prato nos lembra que até as pessoas mais iluminadas não estão imunes a infortúnios, especialmente quando se trata de comida. Esta história destaca a imprevisibilidade da vida, mostrando que até uma pessoa tão respeitada como Buda pode se deparar com situações perigosas. Em muitas culturas, histórias sobre últimas refeições frequentemente carregam um significado profundo, simbolizando a brevidade da vida ou circunstâncias imprevisíveis que todos enfrentamos. Isso demonstra que a prática da atenção plena é importante, mesmo em momentos cotidianos como a alimentação. Portanto, embora os ensinamentos de Buda enfatizem a iluminação e a sabedoria, esta história aponta para a experiência humana comum de tomar decisões, às vezes com consequências inesperadas. Quais lições podemos aprender com a última refeição de Buda? Acredite ou não, os peixes podem reconhecer pessoas. Durante mais de 20 anos, Hiroyuki Arakawa, um dedicado pescador do Japão, construiu uma amizade incrível com um peixe notável, conhecido como o peixe-lua asiático. Não é apenas um peixe, ele demonstrou uma habilidade única de reconhecer Hiroyuki e saudá-lo calorosamente quando ele mergulha em seu refúgio subaquático. Quando Hiroyuki desce nas águas brilhantes, o peixe-lua asiático se aproxima dele, mostrando, aparentemente, empolgação e confiança. Essa conexão destaca não apenas a inteligência do peixe, mas também o laço profundo que pode se formar entre humanos e criaturas marinhas. O peixe-lua asiático, com suas cores vibrantes e comportamento brincalhão, chama a atenção para a capacidade dos peixes de formar relacionamentos. A dedicação de Hiroyuki demonstra a importância do respeito e do cuidado com a vida selvagem, lembrando-nos de que o oceano está cheio de surpresas. Quantas outras amizades subaquáticas estarão esperando para serem descobertas? O antigo Roma era realmente tão lotado? Na época do Império Romano, a movimentada cidade de Roma tinha cerca de 1 milhão de habitantes, o que resultava em uma densidade populacional maior do que a de Nova York hoje. Imagine um lugar onde as pessoas estavam amontoadas e as ruas cheias de comerciantes, cidadãos e visitantes de longe. Roma não era apenas o centro político do império, mas também um vibrante centro de cultura, arte e vida social. A arquitetura da cidade, desde majestosos templos até os lotados edifícios residenciais chamados ínsulas, mostrava as incríveis habilidades de engenharia dos romanos. Esses altos prédios, alguns com 5 ou 6 andares, abrigavam muitas famílias e até lojas, criando uma atmosfera vibrante, cheia de emoção e caos. Nos bairros densos, mercados movimentados e assembleias públicas, a vida social prosperava, apesar das multidões. Portanto, ao passear pelas cidades modernas, lembre-se de que os romanos conseguiram criar um próspero centro urbano há mais de 2000 anos, um feito notável na história da humanidade. Em 1945, um frango extraordinário chamado Mike desafiou todas as probabilidades e se tornou uma sensação no mundo da sobrevivência. Um fazendeiro no Colorado acidentalmente decapitou Mike com um machado, mas, milagrosamente, a lâmina não cortou sua veia jugular e preservou parte de seu tronco encefálico. Essa reviravolta fascinante permitiu que Mike permanecesse vivo, surpreendendo todos que testemunharam esse evento bizarro. Apesar de estar sem cabeça, Mike conseguia comer e beber, já que seu dono dedicado, Lloyd Olsen, encontrou uma maneira única de fornecer alimento. Ele colocava comidas macias, como milho e leite, na boca de Mike, garantindo que o frango pudesse continuar vivendo.
As circunstâncias estranhas em torno da vida de Mike cativaram a atenção do público, levando a um show itinerante que apresentou essa criatura impressionante por todos os Estados Unidos. Enquanto as multidões se reuniam para admirar essa maravilha sem cabeça, a história de Mike se tornou uma parte duradoura do folclore agrícola. Sua incrível história é um testemunho da resiliência da natureza, lembrando-nos que a vida pode florescer nas condições mais inesperadas. Difícil de acreditar, mas a Honda mudou a história da IndyCar. Em 2006, a Honda deu um passo ousado ao se tornar o único fornecedor de motores para a série IndyCar. Essa decisão foi um marco no mundo das corridas, pois pela primeira vez na longa história da Indianapolis 500, a corrida ocorreu sem problemas com os motores. Imagine a empolgação entre os fãs e as equipes quando os potentes e confiáveis motores da Honda rugiam na famosa pista sem falhas. Essa mudança não apenas mostrou o compromisso da Honda com a performance e a excelência em engenharia, mas também acendeu a competição entre as equipes, incentivando inovações e melhorias nas estratégias de corrida. A Indianapolis 500 de 2006 ficará para sempre na memória como um evento marcante, provando que os avanços tecnológicos podem resultar em corridas emocionantes e suaves, deixando todos ansiosos pelas maravilhas que o futuro das corridas trará. Você já ouviu falar do único suíte do Ilha Thyssen? Essa interessante porção de terra, localizada na Baía Botânica, muda de nacionalidade a cada 6 meses. A singularidade da Ilha Thyssen está em sua soberania alternada entre a Espanha e a França. De fevereiro a julho, a ilha é oficialmente espanhola e sua administração e leis vêm desse país. Depois, de agosto a janeiro, ela passa a estar sob controle francês. Esse acordo único é resultado de tratados históricos e reflete as frequentemente complexas relações entre os países da Europa. Os moradores podem jurar lealdade a 2 nações diferentes em apenas um ano. Imagine como é comemorar o Dia Nacional 2 vezes ao ano, uma vez pela Espanha e outra pela França. Essas rápidas mudanças não são apenas um fato curioso, elas destacam a complexidade das reivindicações territoriais e como a história pode moldar o presente. Quantos outros lugares no mundo podem se orgulhar de um sistema assim? Isso é um testemunho de como geografia e política podem se entrelaçar de maneiras inesperadas. Imagine que fechar as portas dos carros com barulho fosse ilegal. Na Suíça, havia uma lei estranha que proibia bater as portas dos carros para manter a tranquilidade em áreas silenciosas. Essa medida incomum visava reduzir a poluição sonora e preservar um ambiente calmo para os moradores. Você consegue imaginar? Se você morasse lá, teria que fechar a porta do carro com cuidado para não acordar os vizinhos. Embora essa lei já tenha sido revogada, ela mostra o quanto algumas comunidades levam a sério a questão do silêncio. As pessoas na Suíça costumam valorizar uma vida tranquila, o que torna esse lugar aconchegante para se viver. Essa história nos faz refletir sobre até onde estamos dispostos a ir para manter a paz e a harmonia em nossos bairros. O que você pensa sobre essas leis? Você apoiaria elas para garantir a tranquilidade em sua comunidade? Qual é o papel dessa garrafa misteriosa? Em muitas histórias ou discussões, a garrafa frequentemente se torna o centro das atenções, simbolizando algo maior. Pense em como uma simples garrafa pode representar esperança, nostalgia ou até mesmo uma mensagem perdida no mar. Seja uma bebida antiga, um artefato moderno ou uma nota dentro, a garrafa desperta curiosidade. É surpreendente porque a garrafa é tão importante. Talvez ela guarde segredos esperando para serem descobertos. As pessoas usaram garrafas para compartilhar pensamentos, criar arte e viver aventuras, tornando-as significativas em nossas vidas. Por exemplo, algumas histórias famosas giram em torno de cartas de amor enviadas em garrafas, destacando o romantismo à distância e no tempo. Além disso, na ciência, as garrafas têm funções práticas, desde armazenar medicamentos até preservar amostras para pesquisa. Cada menção à garrafa acrescenta camadas de significado, simbolizando muito mais do que apenas um recipiente. Quando você pensa sobre seu significado, quais histórias você associa às suas próprias experiências com garrafas, ou aquelas que você ouviu? O apelo está não apenas na garrafa em si, mas também nas histórias que ela guarda. Você já se perguntou por que pousar em Saint-Barthélemy é tão difícil? O aeroporto nesta linda ilha caribenha é famoso por sua pista curta, que tem apenas 650 metros e uma inclinação acentuada. Essa inclinação única termina a poucos metros da bela praia de Saint-Jean, criando uma experiência emocionante, mas um pouco nervosa para pilotos e passageiros.
Ao se aproximar para pouso, os pilotos precisam fazer manobras complexas, como descidas íngremes e curvas acentuadas, para aterrissar com segurança. A combinação da pista curta e das colinas ao redor aumenta a adrenalina, tornando cada pouso uma demonstração impressionante de habilidade. Não é de se admirar que os amantes da aviação considerem este aeroporto um desafio emocionante. Se você tiver a sorte de voar para Saint-Barthélemy ou de lá, prepare-se para uma viagem emocionante que destaca o incrível talento dos pilotos que navegam por esse espaço aéreo complicado. Recentemente, um morador dos subúrbios de Chicago passou por uma situação complicada ao afirmar que acidentalmente atirou na própria perna enquanto dormia. Ele contou que teve um sonho vívido, onde acreditava que um invasor estava entrando em sua casa. Em pânico, ele pegou seu revólver 357 Magnum e disparou contra o que achava ser uma ameaça. Ao acordar, percebeu que realmente tinha se ferido. Esse caso curioso levanta questões interessantes sobre a relação entre nossos sonhos e nossas ações reais. Embora a maioria de nós tenha sonhos estranhos apenas de vez em quando, essa situação mostra que nosso subconsciente pode nos levar a tomar decisões perigosas. É um lembrete claro de que o que acontece em nossa mente pode ter consequências reais. Devemos então repensar como nos preparamos para possíveis invasores em nossas casas. Acredite ou não, os lábios são incrivelmente sensíveis. Os lábios humanos são uma das partes mais sensíveis do corpo devido à grande quantidade de terminações nervosas, mais de 1 milhão. Essa alta concentração torna os lábios importantes não apenas para falar e comer, mas também para perceber o mundo ao nosso redor. Quando você toca os lábios, come algo gostoso ou sente uma brisa, essas terminações nervosas enviam sinais ao cérebro, aumentando sua sensibilidade às sensações. Além disso, os lábios têm a pele mais fina, o que os torna delicados e propensos a ressecamento ou rachaduras. Eles não têm glândulas sebáceas, portanto, não conseguem se hidratar sozinhos. É por isso que muitos usam balmo labial para mantê-los saudáveis e macios. Curiosamente, nossa sensibilidade ao toque nos lábios também desempenha um papel nas interações sociais, já que as pessoas frequentemente avaliam emoções e proximidade através do contato labial. Então, da próxima vez que você passar balmo labial ou saborear um lanche delicioso, lembre-se da incrível sensibilidade dos seus lábios e de como eles o conectam ao mundo. Por que a vespa xenomorfa assusta os cientistas? Este inseto assustador, avistado pela primeira vez na Austrália, tem um ciclo de vida que parece um enredo de filme de terror. A vespa xenomorfa é uma espécie parasita, conhecida por sua estratégia reprodutiva chocante. As fêmeas depositam ovos em lagartas desavisadas, transformando esses anfitriões ativos em incubadoras vivas. À medida que as larvas se desenvolvem, elas se alimentam por dentro, esgotando lentamente a vida da lagarta. Quando finalmente amadurecem, as larvas saem, resultando na morte da lagarta. Esse processo horrível demonstra métodos de sobrevivência assustadores na natureza e reflete perfeitamente a criatura icônica do xenomorfo da série Alien, que cativa o público com seu comportamento ameaçador. Ao estudar essas vespas, os cientistas obtêm insights sobre adaptações evolutivas extremas que permitem que alguns seres sobrevivam em condições adversas. Quanto mais podemos aprender sobre o lado sombrio da natureza. A Antártica é realmente enorme e vazia. Surpreendentemente, se a Antártica fosse um país, seria o segundo maior do mundo, cobrindo mais de 14 milhões de quilômetros quadrados. Essa vasta área é conhecida por suas paisagens geladas e condições extremas, mas não tem habitantes permanentes. Em vez disso, há cerca de 30 estações de pesquisa espalhadas pelo continente, onde cientistas de diferentes países trabalham juntos para estudar as mudanças climáticas, a vida selvagem e ecossistemas únicos. Um dos recursos mais importantes da Antártica são suas enormes reservas de água doce, que representam cerca de 70% do total mundial. As plataformas de gelo e geleiras guardam informações valiosas sobre o passado do clima da Terra, funcionando como uma cápsula do tempo que ajuda os pesquisadores a entender como nosso planeta mudou. Embora a Antártica pareça deserta, ela desempenha um papel crucial em nossa ecologia global e oferece conhecimentos que podem nos ajudar na luta contra as mudanças climáticas. Portanto, mesmo sem vida humana, sua importância para a ciência e o mundo está longe de ser vazia. Você pode acreditar que a maior família em Yakutsk? Esta cidade, conhecida como a mais fria do mundo, abriga Oksana e Alexander,
um casal inspirador que cria 22 filhos. Surpreendentemente, 18 dessas crianças são adotadas, o que destaca a enorme dedicação do casal em criar um ambiente familiar amoroso, mesmo em condições extremas. Apesar das temperaturas congelantes do inverno, que podem cair abaixo de 40 graus Fahrenheit, sua casa se tornou um refúgio acolhedor e um lugar único onde as crianças podem crescer e se desenvolver. A família de Oksana e Alexander representa resiliência e calor, provando que o amor pode florescer mesmo nos climas mais severos. Eles não apenas oferecem abrigo, mas também constroem laços fortes e ensinam lições importantes em uma comunidade que frequentemente enfrenta dificuldades. Sua história é um poderoso lembrete da força que existe na família e na compaixão, mesmo quando a vida lá fora pode ser tão implacável. É incrível que em uma cidade tão fria, eles tenham criado um lar vibrante e barulhento, cheio de risos e amor. Você sabia que as cabras comem erva venenosa sem medo? Esses animais incríveis têm uma habilidade única de comer plantas que muitos de nós evitamos, incluindo a erva venenosa. As toxinas presentes na erva venenosa não afetam as cabras como a nós, graças ao seu sistema digestivo especializado. Ao pastar, as cabras não apenas limpam jardins e pastagens da indesejada erva venenosa, mas também produzem leite que não contém toxinas. Isso significa que o leite delas é seguro para nós, mesmo que elas se deliciem com plantas perigosas. Os fazendeiros frequentemente contam com as cabras para o paisagismo natural, pois elas ajudam a controlar áreas cobertas de erva venenosa, proporcionando um ambiente mais seguro para pessoas e animais de estimação. Então, da próxima vez que você ver uma cabra feliz comendo essas plantas incômodas, lembre-se de que ela não está apenas comendo, ela desempenha um papel importante em seu ecossistema. Você pode se surpreender. O legado de George Washington Carver vive. Carver, uma figura notável na história americana, foi o primeiro afro-americano a ter um parque nacional, nomeado em sua homenagem, localizado em uma linda paisagem no Missouri. Ele se destacou por seu trabalho inovador na agricultura, especialmente com amendoim e batata doce, mudando métodos agrícolas e ajudando muitos fazendeiros a terem sucesso. Mas os talentos de Carver não paravam por aí. Ele também era um pianista e artista talentoso. Suas obras de arte até fizeram sucesso na Exposição Mundial de 1893, em Chicago, mostrando seu espírito criativo além da ciência. A determinação de Carver pela educação e inovação continua a inspirar gerações, lembrando-nos de que paixão e persistência podem levar a mudanças significativas. Então, da próxima vez que você saborear manteiga de amendoim ou apreciar uma obra de arte, pense em como esse homem incrível mudou nosso mundo de muitas maneiras. Você sabia que os primeiros interruptores de luz eram perigosos? No final do século XIX, esses dispositivos inovadores eram muito diferentes dos modernos. Eles tinham interruptores metálicos expostos e eram usados para controlar a iluminação elétrica, o que era uma grande novidade na época. No entanto, havia um problema sério nesse design. Se você tivesse as mãos molhadas e ligasse o interruptor, poderia levar um choque elétrico. As pessoas estavam empolgadas com a eletricidade, mas a segurança ainda deixava a desejar. Como resultado, os inventores começaram a melhorar o design, utilizando materiais mais seguros e melhor isolamento para proteger os usuários. Essa evolução foi importante, pois as casas começaram a adotar a iluminação elétrica, levando à criação de interruptores inteligentes e seguros, dos quais dependemos hoje. Quem diria que um simples interruptor tem uma história tão fascinante e arriscada? Prepare-se para se surpreender com as maravilhas das fendas. Uma fenda é uma abertura profunda nas rochas, frequentemente formada por processos naturais, como erosão ou movimentos tectônicos. Essas formações incríveis podem ser vistas em lugares deslumbrantes, como parques nacionais ou montanhas, mostrando a capacidade da natureza de criar padrões complexos ao longo do tempo. Pense em como a água desgasta lentamente a pedra, criando fendas únicas onde plantas, animais e até ecossistemas inteiros podem viver. Por outro lado, você pode ter ouvido o termo fenda no contexto do vidro, uma comparação divertida que descreve uma fenda profunda nesse material versátil. O vidro pode rachar e formar essas fendas devido a tensões térmicas ou impactos. Tanto as fendas nas rochas quanto no vidro têm suas histórias, refletindo as forças da natureza e a fragilidade dos materiais. Não é incrível como algo tão simples como uma fenda pode abrir um mundo de descobertas? Você pode se surpreender ao saber que Illinois protege os animais de estimação. De forma inusitada, a lei de Illinois proíbe dar charutos acesos aos animais.
Essa proibição destaca o compromisso do Estado com o bem-estar animal, garantindo a segurança dos pets contra substâncias prejudiciais, como a nicotina e outras toxinas presentes nos produtos de tabaco. Os animais são naturalmente curiosos, e tudo que solta fumaça pode ser especialmente atraente para eles. No entanto, fumar na presença de animais de estimação pode causar sérios problemas de saúde, incluindo doenças respiratórias e até intoxicação por tabaco. Essa lei não só demonstra o amor de Illinois por seus amigos peludos, mas também aumenta a conscientização sobre os perigos do fumo em geral. Portanto, se você algum dia pensar em dar um charuto ao seu pet para uma foto engraçada, lembre-se de que essa lei estranha existe por um motivo. Cuidar da segurança e saúde dos nossos animais é realmente importante. Você apoiaria mais leis que protejam os animais de estimação? Incrível, mas é verdade. Malas com rodas mudaram para sempre as viagens. Em 1954, o artista Alfred Krupa fez uma descoberta revolucionária ao inventar a mala com rodas. Antes desse design inteligente, os viajantes frequentemente tinham que carregar malas pesadas, o que causava dores nos braços e dificuldades em estações de trem ou aeroportos. Imagine como seria difícil arrastar uma mala pesada pelas escadas ou por um terminal lotado. Ao adicionar rodas, Krupa transformou a experiência de viajar, tornando o transporte de pertences muito mais fácil. Sua invenção se tornou a base para as malas modernas com rodas, que deslizam ao nosso lado, deixando as mãos livres para outras atividades. Essa ideia simples, mas revolucionária, não apenas tornou as viagens mais confortáveis, mas também inspirou mais pessoas a explorar novos lugares. Você consegue imaginar viajar sem uma mala com rodas hoje em dia? Você já ouviu um silêncio assim? No escritório principal da Microsoft, em Washington, há a sala mais silenciosa do mundo, um lugar tão silencioso que desafia nossa percepção do som. Neste espaço único, o nível de som é medido em decibéis negativos, o que significa que é mais silencioso do que qualquer outro lugar que você já conheceu. O som é tão fraco que as pessoas dentro podem ouvir o fluxo do seu próprio sangue. Esse efeito incrível é alcançado graças a materiais acústicos especiais usados no design da sala, que absorvem ondas sonoras, criando um ambiente onde até os sons mais sutis se tornam claros. Os visitantes frequentemente descrevem essa experiência como assustadora. Alguns afirmam que conseguem ouvir funções do seu corpo, como o batimento do coração, de uma maneira que nunca ouviram antes. Essa zona silenciosa não é apenas silêncio. É uma ferramenta fascinante para testar equipamentos de som e estudar como percebemos o ruído. Imagine como é estar em uma sala onde você pode ouvir cada pequeno som que seu corpo faz. Imagine um prefeito de 4 anos. Em 2012, a pequena cidade de Dorset, em Minnesota, ganhou as manchetes ao eleger Robert Taft, um inteligente menino de 4 anos, como seu prefeito honorário. Esse evento incrível faz parte de uma tradição inusitada em Dorset, onde os moradores escolhem um prefeito honorário desde a década de 1970, muitas vezes selecionando o candidato por meio de uma divertida loteria durante o festival comunitário. Os habitantes da cidade apoiaram a posição única de Robert, celebrando sua vitória com um desfile e até uma cerimônia especial. Sendo o prefeito mais jovem da história da cidade, Robert trouxe alegria e brincadeira à política local, lembrando a todos que a liderança pode assumir formas inesperadas. Seu mandato inspirou risos e amizade na comunidade, incentivando as pessoas a participarem de eventos locais. Embora as responsabilidades do jovem Robert fossem principalmente cerimoniais, seu papel uniu a cidade e mostrou o espírito brincalhão de Dorset. Não é incrível como uma criança pode unir uma comunidade de maneira tão significativa? Recentemente, uma família realizou um feito impressionante ao alcançar o topo de uma montanha pelo lado tibetano, mostrando o espírito de aventura e trabalho em equipe. Subir essa majestosa montanha exige não apenas força e determinação, mas também a habilidade de superar desafios com a ajuda de experientes Sherpas, que conhecem a região como a palma da mão. Se você está planejando uma aventura emocionante no Nepal, é necessário ter pelo menos 16 anos, o que traz um aspecto interessante à dinâmica da escalada. Isso destaca a importância da participação de jovens e famílias em aventuras de alta montanha. Esse requisito também contribui para a segurança e a exploração responsável das majestosas Himalaias. Portanto, seja você um escalador experiente ou apenas um sonhador, as montanhas guardam histórias esperando para serem descobertas e limites prontos para serem superados. Difícil de acreditar, mas a madeira nos proporciona conforto.
A madeira é um isolante natural eficiente, o que explica sua popularidade na construção ao longo dos séculos. Sua estrutura celular única é cheia de pequenos bolsões de ar que retêm o calor, resultando em baixa condutividade térmica. Isso significa que a madeira ajuda a manter uma temperatura agradável dentro dos edifícios, aquecendo os ambientes nos meses frios e resfriando-os no calor. Portanto, a madeira é uma ótima escolha para quem deseja construir uma casa ecológica e energeticamente eficiente. Ao usar madeira, reduzimos a necessidade de aquecimento e resfriamento excessivos, o que não só economiza energia, mas também contribui para um planeta mais fresco. Não é incrível como esse material simples desempenha um papel tão importante no nosso conforto durante todo o ano? Você consegue adivinhar o que realmente faz a Torre de Pisa inclinar? A famosa Torre de Pisa, conhecida por sua inclinação involuntária, começou a ser construída em 1173. Desde o início, os construtores enfrentaram um problema inesperado. A base da torre estava em um solo argiloso instável. À medida que a construção avançava, perceberam que a estrutura estava inclinando para um lado. Esse problema surgiu porque o solo sob a torre não era forte o suficiente para suportar seu peso. Inicialmente, os construtores tentaram corrigir a inclinação, mudando o design dos andares superiores, mas essas tentativas só complicaram a situação. Curiosamente, a torre continuou a inclinar-se ao longo dos séculos, tornando-se um símbolo das peculiaridades arquitetônicas da Itália. Apesar dos problemas estruturais, a Torre de Pisa continua a ser um exemplo notável da engenharia medieval, atraindo milhões de visitantes todos os anos que vêm admirar sua beleza única. Essa combinação de arte e uma solução de engenharia acidental mostra como, às vezes, até mesmo erros podem resultar em atrações icônicas. É surpreendente como um erro de design tornou essa torre tão famosa. Prepare-se para se surpreender com o baobá andante. Esta árvore incrível, encontrada em Madagascar, tem uma habilidade notável de sobreviver nas regiões mais secas do mundo. Embora não ande como um animal, suas raízes podem se estender por vários metros ao longo do tempo, permitindo que ela se mova em direção a fontes de água subterrâneas escondidas. Essa adaptação é vital para o baobá, especialmente em períodos de seca, quando a umidade é escassa. Com seus troncos grossos que armazenam água e um sistema radicular único, o baobá é uma das árvores mais resistentes da Terra. Sua capacidade de buscar água não apenas o ajuda a sobreviver, mas também sustenta inúmeras plantas e animais em um ambiente hostil. Portanto, da próxima vez que você pensar em árvores, lembre-se de que o baobá não está apenas parado. Ele está em busca de sobrevivência em um ambiente desafiador. Você ouviu sobre o erro de direitos autorais do filme Charada? Em 1963, a Universal Pictures cometeu um grande erro ao lançar o clássico Charada sem o aviso necessário de direitos autorais. Naquela época, os avisos corretos eram essenciais para proteger a propriedade intelectual do filme. Por causa dessa falha, Charada entrou em domínio público no ZQA no momento de sua estreia. Essa situação inusitada significou que qualquer pessoa poderia distribuir, copiar ou até adaptar o filme livremente, sem consequências legais. O filme com Audrey Hepburn e Cary Grant se tornou um favorito, mas seu surpreendente status como obra de domínio público levou a inúmeras interpretações e adaptações por diversos diretores e artistas. Pense em como um simples erro pode mudar o destino de um clássico do cinema. Você já viu esse filme icônico sabendo que um dia ele esteve disponível para todos? Difícil de acreditar, mas o McDonald's teve suas próprias cartas de baralho. No final da década de 1970, o McDonald's lançou um baralho único com temas relacionados à comida. Em vez de reis e rainhas tradicionais, a rainha representava o famoso hambúrguer Big Mac, enquanto o rei simbolizava as clássicas batatas fritas. Essa abordagem original se tornou uma excelente estratégia de marketing, atraindo clientes sem competir diretamente com outras marcas. Ao mostrar seus pratos icônicos de forma divertida e lúdica, o McDonald's não apenas chamou a atenção, mas também proporcionou experiências inesquecíveis. Cada carta tinha ilustrações vibrantes e slogans memoráveis, tornando o baralho um item de coleção para os fãs de fast food. É impressionante como a rede de fast food criou uma abordagem tão criativa para um jogo clássico. Você colecionaria se eles trouxessem essas cartas de volta? Explore o mundo das estrelas. Michelin com Alain Ducasse. Nascido na França, Alain Ducasse é um gênio da culinária que, ao longo de sua carreira, conquistou impressionantes 21 estrelas Michelin, consolidando seu status como o chefe mais estrelado da história.
Mas o que significa ganhar uma estrela Michelin? O guia Michelin atribui essas estrelas prestigiadas com base na qualidade da comida, na habilidade técnica e na experiência geral do jantar. Os restaurantes de Ducasse combinam a cozinha francesa tradicional com técnicas inovadoras, tornando seus pratos frescos e envolventes. Sua jornada começou modestamente como aprendiz, mas graças à sua dedicação e paixão, ele transformou o cenário culinário, desde a elegância luxuosa de seu restaurante principal em Paris até seus projetos ao redor do mundo. Ducasse está constantemente expandindo os limites da culinária. Seu talento excepcional não apenas encanta os gourmets, mas também inspira muitos chefes ao redor do mundo. Você consegue imaginar quanta dedicação é necessária para alcançar um status tão prestigioso no mundo da culinária? Você sabia que o peixe cobra do norte, conhecido cientificamente como Channa argus, é originário do leste asiático e possui adaptações únicas que permitem que ele sobreviva fora da água por vários dias? Ao contrário de muitos peixes que dependem apenas das brânquias para obter oxigênio, o peixe cobra do norte tem um sistema respiratório especializado que lhe permite absorver oxigênio diretamente da atmosfera. Essa habilidade única permite que ele saia da água em busca de novos habitats, especialmente quando o nível da água cai ou quando precisa escapar de predadores. Embora isso possa parecer algo de um filme de ficção científica, é um fenômeno natural. O peixe-cobra do norte tem um corpo longo e semelhante a uma cobra, podendo crescer bastante, o que o torna uma criatura impressionante e adaptável. No entanto, essas adaptações também levantam preocupações sobre seu impacto nos ecossistemas quando são introduzidos em áreas estranhas. Cientistas e ecologistas estão monitorando de perto sua disseminação, pois podem perturbar as populações locais de peixes e seus habitats. A natureza não é cheia de surpresas? Incrível, mas é verdade. A pirataria prospera quando os governos falham. O aumento da pirataria na Somália está diretamente ligado ao colapso do governo central do país no início dos anos 1990. Sem uma ordem pública eficaz, as águas da Somália se tornaram um verdadeiro faroeste de atividades ilegais. Pescadores de outros países começaram a explorar os ricos recursos marinhos da Somália, utilizando práticas prejudiciais que danificavam o ecossistema local. Sem uma frota para proteger suas águas, os pescadores somalis recorreram à pirataria como uma forma desesperada de defender seu sustento. Muitos desses piratas viam a captura de navios como uma maneira de reivindicar seus direitos sobre o oceano. Embora isso possa parecer uma resposta extrema, a falta de uma autoridade para garantir as leis os deixou se sentindo impotentes. Assim, o ciclo de crime e desespero se intensificou, mostrando como a instabilidade política pode ter consequências profundas para as comunidades e a segurança dos oceanos, levantando questões importantes sobre responsabilidade e recuperação. Você sabia que existem mais galinhas do que pessoas? No planeta, há mais de 25 bilhões de galinhas, o que é quase 4 vezes a população humana. As galinhas não são apenas animais de fazenda adoráveis. Elas desempenham um papel importante em nossa agricultura e são uma fonte essencial de proteína para bilhões de pessoas ao redor do mundo. Sua capacidade de se reproduzir rapidamente e se adaptar a diferentes condições as torna as aves mais numerosas da Terra, embora possamos vê-las apenas como fornecedoras de ovos e carne. As galinhas também ajudam a promover práticas agrícolas sustentáveis, reciclando resíduos e controlando pragas. Além de seu valor agrícola, as galinhas têm uma estrutura social interessante e formam laços fortes em seus grupos. Então, da próxima vez que você saborear um delicioso prato de frango ou um omelete no café da manhã, lembre-se da incrível jornada e do impacto dessas aves em nossas vidas e no planeta. Incrível, mas essa ovelha produziu 42 quilos de lã. Chris, uma ovelha da Austrália, se tornou uma sensação quando sua incrível colheita de lã chamou a atenção de todos. Depois de vários anos sem ser tosquiado, a lã de Chris cresceu em uma massa impressionante, pesando quase 43 quilos. Essa transformação não afetou apenas sua aparência. Para garantir a segurança e o conforto de Chris, foi realizada uma cuidadosa tosquia sob anestesia. Esse evento destacou como os animais podem sofrer com a negligência, já que muitas ovelhas precisam de tosquia regular para manter a saúde e o bem-estar. Após a tosquia, Chris não só parecia diferente, mas também se tornou mais ativo e enérgico. Defensores dos direitos dos animais até comentaram que a história de Chris aumenta a conscientização sobre a importância dos cuidados adequados com as ovelhas.
Então, o que podemos aprender com a aventura peluda de Chris? Sua história ressalta a necessidade de cuidar de nossos amigos animais e mostra o quão incríveis eles podem ser quando recebem um pouco de atenção. Você pode acreditar que os smartphones são mais poderosos que a tecnologia da NASA para a missão à Lua? É surpreendente perceber que os smartphones que carregamos no bolso têm mais poder de processamento do que os sistemas usados pela NASA nas missões Apollo. Em 1969, o módulo lunar usou tecnologias que eram extremamente avançadas para a época, mas que não se comparam ao que temos hoje em nossos dispositivos elegantes, usados para mensagens e redes sociais. Os smartphones modernos conseguem realizar cálculos complexos, rodar vários aplicativos ao mesmo tempo e se conectar à internet com uma velocidade incrível. Tudo isso graças a anos de progresso tecnológico acelerado. Esse salto de poder nos permite acessar uma enorme quantidade de informações, nos comunicar instantaneamente com amigos ao redor do mundo e até explorar realidades aumentada e virtual. Embora muitas vezes vejamos os smartphones como simples ferramentas de entretenimento, na verdade, eles são obras-primas da engenharia, resultado de décadas de inovações. Então, da próxima vez que você estiver rolando seu feed, lembre-se de que está segurando algo muito mais poderoso do que a tecnologia que levou o homem à Lua. Um fato interessante sobre a pufofobia. Esse medo incomum vem da palavra latina que significa boneca e pode se manifestar bastante na infância. A pufofobia é um medo intenso de bonecas, que pode causar ansiedade e preocupação. Imagine que você é uma criança em uma festa de aniversário, animada com o bolo e os jogos, quando de repente começa um espetáculo de fantoches. Para algumas crianças, essa boneca amigável pode parecer uma ameaça assustadora, provocando pânico. Muitas crianças têm medos como parte normal do crescimento, mas para quem sofre de pufofobia, a ideia de que essas figuras inanimadas possam estar vivas torna o medo muito real. É surpreendente como nossa mente pode criar medos com base na percepção e na experiência. Entender essa fobia pode ajudar pais e cuidadores a apoiar as crianças que enfrentam isso. Na verdade, uma introdução suave às bonecas, como mostrar que elas são apenas brinquedos, pode ajudar a aliviar esse medo. Você já encontrou uma boneca que te deixou desconfortável? Você conhece os raros pinguins de olhos amarelos da Nova Zelândia? Essas aves incríveis se destacam pelos seus olhos amarelos brilhantes e plumagem escura. Elas são endêmicas da Nova Zelândia e estão entre as espécies de pinguins mais raras e ameaçadas do mundo. Diferente de outros pinguins, têm um caráter calmo e curioso, frequentemente explorando suas áreas costeiras. Infelizmente, sua população está diminuindo devido à perda de habitat, predadores introduzidos e mudanças climáticas. Atualmente, há esforços de conservação para proteger os locais de reprodução e reduzir as ameaças na natureza. É importante apoiar essas iniciativas, pois cada pequeno gesto ajuda a preservar esses pinguins únicos. Se você algum dia estiver na Nova Zelândia, fique atento aos pinguins de olhos amarelos. É uma verdadeira maravilha da natureza. E se os robôs puderem nos ajudar a ficar seguros? O robô policial Spot da Boston Dynamics não é apenas uma tecnologia impressionante, é uma verdadeira revolução para a polícia de Nova York. Este robô de 4 patas foi projetado para operar em situações de alto risco, onde os policiais humanos podem estar em perigo. Imagine uma situação com uma ameaça potencial, como uma barricada ou um perigo ativo. Em vez de enviar policiais, o Spot pode explorar a área, coletar dados em tempo real e transmitir informações importantes. Isso não só aumenta a segurança dos oficiais, mas também torna a resposta mais eficiente. Com sensores e câmeras modernas, o robô Spot ajuda a polícia de Nova York a tomar decisões informadas, reduzindo riscos para todos. Com suas capacidades únicas, ele abre caminho para um futuro onde tecnologia e forças de segurança trabalham juntas para proteger as comunidades. Não é incrível? Acredite ou não, escultores antigos mastigavam madeira para esculpir. Essa técnica surpreendente destaca a incrível paciência e habilidade dos mestres antigos. Antes de criar padrões complexos e estátuas, eles mastigavam a madeira para amolecê-la, facilitando a escultura. É um processo trabalhoso que mostra o quanto eram dedicados à sua arte. Esses primeiros escultores frequentemente passavam horas, até dias, preparando seus materiais. O tempo e o esforço investidos em cada obra refletem seu compromisso com o ofício.
Imagine usar seus dentes como ferramentas, demonstrando não apenas força física, mas também um profundo entendimento da madeira com a qual trabalhavam. Essa prática fascinante não apenas criava belas obras de arte, mas também refletia a inventividade das culturas antigas. Que outros métodos criativos esses mestres descobriram em sua busca por algo extraordinário? Por que mudar-se para a Antártida exige a remoção do apêndice? Essa exigência incomum está relacionada à localização remota de Vila Las Austrália, uma comunidade isolada no continente gelado. O hospital mais próximo fica a mais de 600 milhas de distância e os moradores enfrentam riscos médicos sérios em situações de emergência. O apêndice, um pequeno órgão que pode causar problemas graves de saúde quando inflamado, representa uma ameaça especial nessas condições. Neste local, os médicos não são especialistas, o que torna mais difícil lidar com casos médicos complexos. Ao remover o apêndice antes da mudança, as pessoas reduzem o risco de precisar de uma cirurgia de emergência em um lugar onde o atendimento rápido não está disponível. Essa medida de precaução permite que a comunidade priorize a segurança e torna a vida em um dos lugares mais extremos da Terra um pouco menos estressante. Portanto, se você está pensando em viver na Antártida, esteja preparado para essa exigência médica inesperada. O que realmente define os planos turísticos de Andorra? Andorra, um encantador pequeno país, escondido nas magníficas montanhas dos Pirineus, surpreende muitos por não ter aeroporto. Devido ao terreno acidentado, construir um aeroporto aqui é um grande desafio. Então, os moradores de Andorra dependem dos aeroportos mais próximos na Espanha e na França. Felizmente, os viajantes podem chegar facilmente a Andorra graças a confortáveis rotas de ônibus que conectam esses aeroportos ao pequeno país. Imagine desembarcar do avião e entrar em um ônibus confortável que te leva por paisagens deslumbrantes até as vistas impressionantes e a vibrante cultura de Andorra. Essa dependência dos aeroportos vizinhos não só torna Andorra um destino secreto para os aventureiros, mas também destaca a combinação única de acessibilidade e tranquilidade que define este lugar fascinante. Então, da próxima vez que você pensar em visitar, lembre-se de que é apenas uma viagem de ônibus das movimentadas cidades da Espanha e da França. Você sabia que os mosquitos urinam enquanto se alimentam? Pode parecer surpreendente, mas esses insetos irritantes têm um processo biológico único que os ajuda a controlar os líquidos. Quando um mosquito pica, ele suga o sangue necessário para nutrir seus ovos. No entanto, esse processo também resulta em um excesso de líquido, para manter o equilíbrio e não sobrecarregar seus corpos. Os mosquitos precisam rapidamente eliminar parte desse líquido. Enquanto desfrutam de sua refeição, eles também excretam urina para aliviar a carga e se manter saudáveis. Essa adaptação inteligente permite que eles aproveitem o lanche sem ficarem lentos. Então, da próxima vez que você sentir a coceira de um mosquito, lembre-se de que eles estão fazendo duas coisas ao mesmo tempo, sugando sangue e lidando com os resíduos. A natureza não é incrível? Prepare-se para se surpreender com papel e a lua. Imagine que você dobra uma simples folha de papel apenas 42 vezes. Parece inacreditável, não é? Mas se você conseguir, a pilha será tão alta que poderá alcançar a Lua. Esse exemplo impressionante mostra a mágica do crescimento exponencial. Cada vez que você dobra o papel, não está apenas adicionando um pouco de espessura, você está dobrando seu tamanho. Começando com uma fração minúscula de milímetro, ao 42º dobrar, você cria algo astronômico. O crescimento exponencial é um conceito fascinante que se aplica não só ao papel, mas também a muitas outras áreas da vida, como o crescimento populacional e os avanços tecnológicos. No início pode ser difícil de entender, pois nosso cérebro não está acostumado a pensar em saltos tão grandes. No entanto, esse experimento de dobrar papel é uma ótima maneira de visualizar como as coisas podem crescer rapidamente sob as condições certas. Então, da próxima vez que você pegar uma folha de papel, pense em seu potencial para alcançar as estrelas, ou mais precisamente, a Lua. Acredite ou não, o Canyon del Sumidero é incrível. Essa maravilha natural, localizada em Chiapas, México, tem mais de 1.000 metros de profundidade e se estende por impressionantes 13 quilômetros. Ao ficar na borda, você vê as paredes verticais subindo abruptamente, criando um cenário deslumbrante com vegetação tropical exuberante. O verde vibrante abriga uma diversidade de vida selvagem, incluindo grupos de macacos prego, aves coloridas e até crocodilos tomando sol.
Devido à sua beleza extraordinária e importância ecológica, o Canyon del Sumidero é um destino popular tanto para aventureiros quanto para amantes da natureza. Os visitantes costumam fazer passeios de barco pelo cânion, permitindo que desfrutem das vistas majestosas do nível da água e aprendam sobre a rica história e os diversos ecossistemas da região. Aqueles que tiveram a oportunidade de ver isso com seus próprios olhos frequentemente levam consigo memórias inesquecíveis e uma nova admiração pelas maravilhas da natureza. Então, se você está planejando sua próxima aventura, por que não considerar visitar este cânion extraordinário? Você pode acreditar como os pinguins dormem. É surpreendente, mas essas aves incríveis têm uma maneira única de descansar. Quando os pinguins fecham os olhos, eles escondem a cabeça sob as caudas, enrolando-se em bolinhas aconchegantes. Essa posição confortável não é só para enfeitar. Ela os mantém quentes e confortáveis durante o sono. Ao colocar os bicos nas costas, eles criam um cobertor natural que ajuda a conservar o calor do corpo, essencial para a sobrevivência em seus habitats frios. Os pinguins dormem assim para se proteger do frio e de possíveis predadores. Essa é uma adaptação inteligente que mostra sua incrível capacidade de sobreviver em condições adversas. Essa posição não é apenas prática, mas também os torna incrivelmente fofos. Observar um grupo de pinguins dormindo assim pode arrancar um sorriso de qualquer um. Então, da próxima vez que você pensar nos pinguins, imagine-os aconchegados juntos, descansando em paz, e lembre-se de como eles estão bem adaptados ao seu ambiente. Você sabia que o vulcão Etna está sempre ativo? Este famoso vulcão, localizado na costa leste da Sicília, na Itália, é um dos mais ativos do mundo, com erupções registradas há mais de 2.500 anos. Cada erupção não só mostra a força da natureza, mas também desempenha um papel importante na formação da paisagem ao redor. Quando a lava esfria e se solidifica, ela cria nova terra, enriquecendo o solo e transformando terras antes áridas em um paraíso fértil. Esse solo rico em nutrientes teve um grande impacto na agricultura local, tornando a região ideal para o cultivo de uvas, azeitonas e cítricos. Os agricultores aproveitam a atividade vulcânica, produzindo vinhos de alta qualidade e frutas deliciosas que são populares além da região. Vivendo perto do vulcão Etna, os sicilianos aprenderam a respeitar sua força enquanto colhem os frutos de suas dádivas. Então, da próxima vez que você desfrutar de um vinho siciliano encorpado ou de uma laranja doce, lembre-se da incrível força do vulcão Etna que tornou isso possível. E se eu te contar sobre a gigantesca Torre Eiffel? Em 2024, Richard Plodd surpreendeu a todos ao construir a mais alta Torre Eiffel, feita de palitos de fósforo, alcançando uma impressionante altura de 7,2 metros. Esse projeto incrível exigiu mais de 700 mil fósforos, mostrando não apenas sua criatividade, mas também sua paciência e habilidade. No entanto, o caminho para esse recorde não foi fácil. Primeiro, o Guinness World Records desqualificou Richard porque ele usou fósforos sem cabeça, o que não atendia aos critérios deles. Determinado a provar seu ponto, ele alterou seu projeto e lutou pelo reconhecimento. No final, ele foi reintegrado e sua impressionante construção recebeu reconhecimento oficial. Essa história inspiradora destaca como a persistência pode transformar fracassos em conquistas. Seja você fã de engenharia, arte ou apenas ame recordes únicos, a Torre Eiffel de fósforos de Richard é uma prova de que coisas incríveis podem acontecer com trabalho duro e imaginação. Qual será a próxima criação recorde? Prepare-se para se surpreender com as verdadeiras cores do Sol. O Sol, na verdade, emite luz branca, que contém todas as cores do espectro visível. Você pode se perguntar por que ele parece amarelo, especialmente durante o pôr do Sol. Isso acontece porque a atmosfera da Terra dispersa as ondas de luz mais curtas, como o azul e o violeta, permitindo que as ondas mais longas, como o amarelo e o vermelho, cheguem mais facilmente aos nossos olhos. Portanto, quando você vê o Sol brilhando, não está vendo sua verdadeira cor, mas sim uma versão filtrada. Quando o Sol está alto no céu, sua luz passa por uma menor parte da atmosfera, fazendo com que pareça mais brilhante e branca. No entanto, quando ele se põe, a luz passa por uma maior quantidade de ar, criando aquele tom dourado quente que associamos aos pores do Sol. Não é incrível como a atmosfera pode mudar nossa percepção de algo tão comum como o Sol? Da próxima vez que você olhar para cima,
Lembre-se de que ele brilha com uma mistura vibrante de cores. A surpreendente verdade sobre a longa espera por A Lista de Schindler. O lendário diretor Steven Spielberg levou mais de 10 anos para trazer A Lista de Schindler à vida. Muitos não sabem que Spielberg se sentia emocionalmente despreparado para o tema complexo e pesado do filme, que aborda o Holocausto e os esforços de um homem para salvar judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Ele acreditava que a seriedade do assunto exigia sensibilidade e habilidade excepcionais. Spielberg afirmou que queria fazer o filme quando pudesse fazê-lo da maneira certa. Assim, quando finalmente o lançou em 1993, sua abordagem cuidadosa resultou em um poderoso clássico que ressoou profundamente com o público. O filme ganhou 7 prêmios Oscar, incluindo Melhor Filme, e é frequentemente considerado um dos maiores filmes de todos os tempos. A hesitação inicial de Spielberg destaca a importância de estar preparado para abordar histórias complexas de maneira significativa. Você sabia que 12% do mundo é afetado por isso? Essa estatística impressionante se refere ao impacto visual da poluição no China, um país que enfrenta sérios problemas de qualidade do ar. Apesar do rápido crescimento econômico que melhorou a vida de muitos cidadãos arriscam sua saúde devido ao ar poluído. Céus cinzentos e nublados lembram diariamente os problemas de poluição causados por emissões industriais e escapamentos de carros. Em cidades como Pequim, o ar pode parecer pesado e sufocante, levando os moradores a usarem máscaras e purificadores de ar em casa. Esse impacto visual afeta não apenas a saúde, mas também molda a opinião pública e o comportamento. Muitas pessoas agora estão defendendo fontes de energia mais sustentáveis e normas rigorosas de emissões para lidar com essa situação grave. As consequências são sentidas não apenas localmente, elas têm repercussões globais, afetando as mudanças climáticas e gerando discussões sobre controle da poluição em todo o mundo. Como podemos resolver esse problema juntos? Quando os coelhos estão felizes, eles costumam mostrar um comportamento chamado binky. Esse gesto fofo consiste em pular no ar, empurrando-se com as patas traseiras e às vezes até girando. Binks não são apenas pulos aleatórios, são um sinal claro de que seu amigo peludo está se sentindo brincalhão e feliz. Você pode notar esses pulos alegres após uma boa refeição, durante a brincadeira ou ao encontrar seu humano favorito. É a maneira deles de expressar felicidade e liberdade. Assistir a um coelho fazendo binks pode ser muito divertido e você não conseguirá conter um sorriso diante da pura alegria deles. Então, da próxima vez que você ver seu coelho pulando no ar, lembre-se de que ele está mostrando sua felicidade da maneira mais fofa. Que incrível que um pequeno coelho pode expressar emoções tão grandes. Você não vai acreditar no que os cientistas fizeram com o Comandante Power. No meio de uma guerra intensa, um grupo de cientistas inovadores enfrentou obstáculos em suas ideias para novas armas por causa de um oficial da Marinha chamado Comandante Power. Esse comandante não apenas discordava de suas propostas, ele bloqueava ativamente muitas delas, fazendo os cientistas se sentirem frustrados e impotentes. Em vez de deixar a frustração crescer, eles decidiram responder com humor e criatividade. Em uma brincadeira leve com o Comandante Power, eles nomearam uma unidade militar fictícia em sua homenagem, transformando sua indignação em uma história engraçada que ajudou a aliviar a tensão. Esse ato divertido não só melhorou seu ânimo, mas também destacou sua determinação de seguir em frente, apesar dos obstáculos. A criatividade dos cientistas mostrou que o riso pode ser uma ferramenta poderosa, mesmo nas situações mais sérias. Quem diria que um pouco de humor poderia acender tanta resiliência? Porque o monotrilho de Wuppertal é uma maravilha incrível. Construído em 1901, o monotrilho de Wuppertal, conhecido como Schwebebahn, é o mais antigo do mundo. Essa impressionante obra de engenharia se estende por 13,4 quilômetros e conecta 20 estações, permitindo que os passageiros se desloquem suavemente pela cidade de Wuppertal, na Alemanha. O monotrilho opera de forma silenciosa e suave, alcançando uma velocidade média de 27 km por hora. Seu design é especialmente interessante. A via elevada se integra à paisagem, oferecendo vistas deslumbrantes da natureza ao redor e do belo rio Wupper abaixo. O Schwebebahn não apenas resistiu ao teste do tempo, mas também se tornou um símbolo de transporte inovador. Ele atende tanto os moradores quanto os turistas, oferecendo uma maneira única de explorar a cidade. Imagine viajar em um trem que faz parte da comunidade há mais de um século.
É como uma viagem ao passado com comodidades modernas. Portanto, seja para ir ao trabalho ou para um passeio, o monotrilho de Wuppertal é realmente uma experiência emocionante que conecta história e presente. Você sabia que seu corpo é composto por 60% de água? É surpreendente, mas cerca de 37 litros de água representam quase 60% do nosso peso total. Essa água não serve apenas para matar a sede. Ela desempenha um papel crucial em várias funções do corpo. Por exemplo, a água ajuda a regular a temperatura corporal, auxilia na digestão e lubrifica as articulações. Ela também é essencial para transportar nutrientes para as células e eliminar resíduos. Cada célula do seu corpo depende da água, por isso manter o equilíbrio hídrico é fundamental para a saúde e a energia. Apesar de sabermos da sua importância, muitas pessoas frequentemente esquecem de beber água. Fatores como a atividade física, clima e até a dieta influenciam a quantidade de água que precisamos. Em média, recomenda-se beber 8 copos de água de 240 ml por dia, mas as necessidades individuais podem variar. Curiosamente, também podemos obter água de alimentos como frutas e vegetais. Portanto, da próxima vez que você beber água, pense em como isso ajuda seu corpo a funcionar melhor e a se sentir bem. Você acredita que cantar em um coral aumenta os hormônios da felicidade? Estudos mostram que participar de um coral pode reduzir significativamente o estresse e aumentar a produção de hormônios da felicidade em nosso corpo. Quando cantamos juntos, especialmente em grupo, como em um coral, nosso cérebro libera ocitocina, muitas vezes chamada de hormônio do amor. Essa substância incrível nos ajuda a nos sentirmos mais conectados aos outros e melhora nosso humor. Cantar também promove a respiração profunda, o que pode aumentar o nível de oxigênio no sangue, ajudando no relaxamento e no bem-estar emocional. Além disso, a alegria da harmonia e da música em conjunto cria um senso de comunidade e pertencimento. Não se trata apenas de acertar as notas, é uma experiência emocional que eleva o espírito. Participar de um coral pode ser uma ótima maneira de aliviar o estresse, especialmente no nosso mundo acelerado. Não importa se você é um cantor experiente ou está tentando pela primeira vez, o simples ato de unir vozes pode transformar seu dia e te deixar mais feliz do que nunca. Que tal experimentar? Todo ano, no Quênia, acontece um dos espetáculos mais incríveis, atraindo milhares de turistas e amantes da natureza. O Parque Nacional Masai Mara é famoso pela grande migração, uma jornada impressionante com mais de 1 milhão de gnus e centenas de milhares de zebras. Eles enfrentam um caminho perigoso pela savana em busca de pastagens mais verdes, e essa jornada está cheia de riscos. Ao saltar sobre rios cheios de crocodilos, esses animais enfrentam a constante ameaça de predadores famintos como leões e hienas. A cena dos gnus pulando na água para escapar de seus perseguidores é de tirar o fôlego. Essa migração incrível não só mostra a beleza pura da natureza, mas também destaca o delicado equilíbrio do ecossistema. A migração dos gnus simboliza resistência e sobrevivência, lembrando-nos de como estamos conectados aos ritmos da natureza. Você já pensou em ver esse evento emocionante com seus próprios olhos? A bandeira do Nepal é única porque é a única bandeira nacional no mundo que não é retangular ou quadrada. Em vez das formas comuns, a bandeira do Nepal é composta por 2 triângulos, um em cima do outro. Esse design simboliza os Himalaias e reflete a rica herança cultural do Nepal. A bandeira também contém 2 símbolos importantes, o Sol e a Lua. O Sol representa a força, enquanto a Lua simboliza a paz. Ambos os elementos estão profundamente enraizados na história e no folclore do Nepal. Curiosamente, a forma incomum da bandeira também reflete a identidade do país, uma combinação de tradições únicas e paisagens, desde montanhas majestosas até culturas vibrantes. Cada aspecto da bandeira tem um significado que está ligado ao povo nepalês. Isso faz com que a bandeira não seja apenas um símbolo de orgulho nacional, mas também a história de seu passado diversificado. Portanto, da próxima vez que você ver a bandeira do Nepal, lembre-se de que não é apenas um pedaço de tecido, é um reflexo da essência e do espírito da nação. Difícil de acreditar, mas as comissárias de bordo já enfrentaram regras rígidas. Até o final da década de 1960, trabalhar na aviação era glamuroso, mas cheio de limitações. As comissárias, geralmente mulheres jovens, precisavam seguir regras de contratação muito rígidas, que já pareciam ultrapassadas na época. Muitas companhias aéreas exigiam que fossem solteiras e as demitiam se casassem ou chegassem a uma certa idade, normalmente por volta dos 32 anos.
Isso dificultava a vida de muitas mulheres talentosas que queriam construir uma carreira longa na aviação. Defensores dos direitos, incluindo ex-comissárias e grupos de defesa dos direitos das mulheres, lutaram contra essas práticas injustas. Seus esforços foram fundamentais para mudar essa situação e abrir oportunidades para uma contratação mais inclusiva. Como resultado, na década de 1970, essas restrições começaram a ser relaxadas, permitindo que as comissárias desfrutassem tanto do casamento quanto de uma carreira de sucesso nos céus. O que realmente faz O Rei Leão ser um sucesso? Este amado filme de animação superou Pocahontas nas bilheteiras, mesmo com Pocahontas tendo os melhores animadores. Então, o que tornou O Rei Leão tão especial? Primeiro, sua poderosa história sobre amizade, perda e o ciclo da vida ressoa com espectadores de todas as idades. Os personagens, especialmente Simba, são próximos e passam por um crescimento com o qual o público pode se identificar. Além disso, a animação incrível traz à vida a savana africana, capturando perfeitamente a essência da sua vida selvagem. A trilha sonora inesquecível, com músicas como Ciclo da Vida de Elton John, adiciona mais uma camada ao seu impacto emocional. Enquanto Pocahontas se concentrou em outra narrativa, os temas universais e a apresentação vibrante de O Rei Leão conquistaram os corações de muitos, tornando-o um clássico eterno. Quer saber mais sobre por que alguns filmes fazem sucesso enquanto outros falham? Você sabia que as microesferas prejudicam nossos oceanos? Essas pequenas partículas plásticas, frequentemente encontradas em esfoliantes e sabonetes, podem parecer agradáveis na pele, mas causam grandes danos ao meio ambiente. Quando você se lava, essas microesferas facilmente vão para o esgoto, passando pelos sistemas de drenagem e, eventualmente, chegando a rios e oceanos. Ao entrar na água, elas atraem poluentes nocivos e se tornam alimento para organismos marinhos, o que pode causar sérios problemas de saúde para os animais, e até para nós se consumirmos frutos do mar. Isso significa que as microesferas contribuem significativamente para a poluição dos oceanos, ameaçando ecossistemas e a biodiversidade. Muitos países começaram a proibir seu uso, destacando a necessidade de proteger nossas águas. Portanto, da próxima vez que você escolher um esfoliante, considere uma alternativa natural. Cada pequena mudança pode ajudar a manter nossos oceanos limpos e vivos. Já nevou em Cuba? Acredite ou não, mas a neve tocou este paraíso tropical apenas uma vez na história. Em 12 de março de 1857, os moradores testemunharam um fenômeno climático raro, quando algumas áreas de Cuba foram cobertas por uma fina camada de neve. Normalmente, Cuba desfruta de um clima quente e ensolarado, por isso esse evento congelante foi realmente incomum. As condições tropicais da ilha raramente permitem que a temperatura caia o suficiente para a formação de neve. No entanto, aquele dia frio em março surpreendeu a todos, e o espetáculo dos flocos de neve caindo deve ter sido mágico. Apesar do clima geralmente quente em Havana e em todo o país, essa única nevasca permanece um momento histórico. Hoje, ela nos lembra de como o tempo pode ser imprevisível, mesmo nos lugares mais inesperados, como seria ver a neve caindo nas belas praias de Cuba. Porque os animais também apresentam traços autistas. É surpreendente que algumas características relacionadas ao autismo sejam encontradas não apenas em humanos. Muitos animais, de cães a golfinhos, podem exibir comportamentos semelhantes aos observados em pessoas com autismo. Isso inclui ações repetitivas, como um cachorro correndo atrás do próprio rabo, ou interações sociais estranhas, como um gato que prefere ficar sozinho em vez de brincar. Pesquisas mostram que, assim como nos humanos, esses comportamentos podem indicar diferenças na organização neural. Por exemplo, alguns cientistas estão investigando se esses traços podem nos ajudar a entender melhor o autismo em humanos e animais. Isso levanta questões interessantes. As causas dessas semelhanças estão ligadas à biologia evolutiva ou podem nos ajudar a desenvolver melhores cuidados, tanto para humanos quanto para animais. Estudar essas conexões pode aprofundar nossa compreensão não apenas do autismo, mas também do comportamento único que existe no mundo animal. Você sabia onde são feitos os chocolates Kit Kat? Pode parecer surpreendente, mas os chocolates Kit Kat e Rolo são produzidos em todo o mundo pela empresa Nestlé, com uma exceção nos USA. Na América, os populares chocolates Kit Kat são fabricados pela Hershey's, o que cria um sabor único para os fãs americanos.
Essa divisão aconteceu devido a um acordo de licença que começou na década de 1980, permitindo que a Hershey's criasse sua própria versão desse icônico doce de chocolate e wafer. Enquanto isso, a Nestlé continua a produzir a receita original do Kit Kat em outros países, resultando em algumas diferenças de sabor e textura. É por isso que você pode notar uma diferença ao saborear o Kit Kat na Europa e na América do Norte. Curiosamente, o que torna cada versão especial. É incrível como um simples chocolate pode proporcionar experiências tão diferentes para os fãs ao redor do mundo. Difícil de acreditar, mas a música revelou o estado político da China. Na China antiga, a música não era apenas uma forma de entretenimento, ela refletia a eficácia do governo. Se uma apresentação musical soasse desafinada ou desarmônica, isso era visto como um sinal de descontentamento profundo na sociedade. A relação entre a harmonia na música e a estabilidade política mostra o quanto a arte estava ligada à vida cotidiana e à administração. Acreditava-se que um governo bem organizado poderia criar uma cultura harmoniosa, enquanto a dissonância na música indicava problemas políticos. Músicos e compositores desempenhavam um papel importante, pois sua música podia influenciar a opinião pública e a moral. Portanto, da próxima vez que você ouvir uma bela melodia, lembre-se de que na China antiga, isso não era apenas som, era um reflexo da harmonia de toda a nação. Você sabia que a mineração de asteroides é nossa corrida do ouro no espaço? O futuro da extração de recursos pode ir além da Terra. Empresas estão se preparando para aproveitar as riquezas dos asteroides próximos à Terra, coletando materiais valiosos como água, platina e ouro. Imagine naves espaciais indo até esses corpos celestes, extraindo recursos que podem ser usados na Terra ou até em missões espaciais. A água, por exemplo, pode ser transformada em combustível, ajudando na exploração do espaço. A platina e o ouro, por outro lado, são valiosos não só na Terra, mas também têm importantes aplicações industriais. Com o avanço da tecnologia, o sonho da mineração de asteroides está se tornando cada vez mais real. Isso abre oportunidades empolgantes. Será que futuras missões a Marte poderão usar recursos extraídos de asteroides? Imagine um tempo em que a humanidade expanda sua base de recursos além do nosso planeta, tornando o universo parte da nossa economia. Você acredita que a fita adesiva não pode consertar dutos de ar vazando? É surpreendente, mas muitos acham que a fita adesiva é a solução para tudo. No entanto, ela não é adequada para vedar dutos de ar. Pesquisas mostram que a fita adesiva falha constantemente nessa tarefa, deixando os proprietários com vazamentos de ar e contas de energia altas. Além de ineficaz, usar fita adesiva para consertar dutos pode violar normas de construção que garantem segurança e eficiência. Em vez de uma fita comum, é melhor usar materiais feitos especificamente para a vedação de dutos, como massa ou fita adesiva especial que atenda aos padrões. Da próxima vez que você notar um vazamento, lembre-se, a fita adesiva pode ser boa para consertos rápidos em casa, mas para seu sistema de aquecimento e ventilação, use o que realmente funciona. Os ratos são os heróis do Camboja. Esses seres inteligentes são treinados para encontrar minas. Graças ao seu olfato incrível, eles conseguem detectar explosivos enterrados no chão. O processo de treinamento leva tempo e paciência, mas os resultados são impressionantes. Enquanto os desminadores tradicionais conseguem limpar apenas 200 metros quadrados em 2 ou 3 dias, os ratos treinados fazem isso em menos de 35 minutos. Essa eficiência não só acelera o processo de desminagem, mas também salva vidas. Em um país que ainda enfrenta as consequências de conflitos passados, esses ajudantes peludos estão mudando a situação. Cada rato pode trabalhar várias horas por dia, e seu tamanho pequeno diminui a chance de ativar as minas. Então, da próxima vez que você ver um rato, lembre-se de que ele pode ser um pequeno herói na luta contra as minas no Camboja. Difícil de acreditar, mas as nuvens pesam toneladas. É surpreendente pensar que uma nuvem fofinha pode pesar tanto quanto 100 elefantes. Apesar de sua aparência suave, essas nuvens têm um peso considerável. Cada nuvem cúmulo é composta por milhares de toneladas de pequenas gotículas de água ou cristais de gelo que se juntam no céu. Isso significa que elas podem conter milhões de galões de água, flutuando lá em cima, aparentemente sem peso. Quando uma nuvem se torna muito pesada e cheia, essa água acaba caindo de volta à Terra na forma de chuva, neve ou granizo, dependendo da temperatura.
Então, da próxima vez que você olhar para essas nuvens fofas, flutuando lentamente, lembre-se de que não são apenas formas bonitas. São enormes reservatórios de umidade, prontos para nutrir nosso planeta. Que incrível que algo tão leve pode realmente pesar tanto. Prepare-se para uma aventura ousada de um nadador. Um turista australiano decidiu atravessar o rio Zambezi, em Zimbábue, famoso por sua beleza impressionante, mas também habitado por crocodilos perigosos. Sua escolha corajosa teve sérias consequências. Durante a natação, ele foi mordido. Apesar do ataque, ele sobreviveu para contar sua história, justificando seu comportamento arriscado com a famosa frase: "Só vivemos uma vez". Essa afirmação reflete o espírito de aventura e a busca por novos limites, mas também levanta a questão sobre os limites do risco. O Zambezi não é apenas uma paisagem bonita. Aqui vive uma natureza selvagem e imprevisível. Sua experiência nos lembra da linha tênue entre aventura e cautela. Você estaria disposto a correr esse risco por um momento de emoção, ou a segurança é mais importante para você? Esta história nos faz refletir sobre nossas próprias aventuras e as escolhas que fazemos em busca delas. Você sabia que os otomanos dominaram a guerra aquática? Este grande império era conhecido não apenas por sua arquitetura magnífica e conquistas culturais, mas também por suas táticas inteligentes em combate, especialmente no controle da água. Imagine como os inimigos ficam sem um recurso vital, a água, quando mais precisam. Os otomanos usavam estratégias como envenenar poços, tornando impossível para os adversários beberem com segurança. Além disso, eles desviavam rios para inundar cidades, transformando casas em pântanos e expulsando os defensores. Ao cortar o abastecimento de água, eles não apenas enfraqueciam os inimigos, mas também garantiam vantagem para suas tropas. Esses métodos inovadores de guerra psicológica e física mostram como a gestão de recursos desempenhou um papel crucial nos sucessos militares do Império Otomano. Quão importante você acha que é o acesso à água nas guerras modernas? O que realmente move o transporte nas montanhas suíças? Na Suíça, algumas aldeias montanhosas historicamente contavam com cabras para o transporte, mostrando a criatividade e a engenhosidade das comunidades rurais. Esses animais inteligentes, conhecidos por sua agilidade em trilhas íngremes e rochosas, ajudavam os moradores a atravessar terrenos difíceis, onde muitas vezes os carros não conseguiam chegar. Imagine uma cabra carregando cargas pesadas, ou até mesmo uma criança, manobrando habilidosamente por trilhas estreitas. Essa prática antiga destaca não apenas a conexão entre pessoas e animais, mas também as maneiras inovadoras como as comunidades se adaptaram ao seu ambiente. Com o avanço da tecnologia, o encanto do uso de cabras diminui, mas seu legado nos lembra de tempos mais simples, quando a natureza oferecia soluções para as tarefas do dia a dia. Não é incrível como as comunidades prosperaram com esse jeito único de se locomover? Você sabia que Dolly Parton já perdeu para ela mesma? Em uma reviravolta divertida, a lendária cantora de country participou de um concurso de melhor imitação de si mesma e, para surpresa de todos, não ganhou. Os participantes acharam que sua aparência era muito artificial, destacando seu estilo icônico, cheio de glamour e características exageradas. O personagem Dolly, com seus cabelos volumosos, roupas vibrantes e sorriso caloroso, a tornou uma favorita da música country. Essa história engraçada não só destaca o lado brincalhão de sua personalidade, mas também mostra como ela vê o humor em tudo que faz. Conhecida por seu bom humor e charme genuíno, Dolly demonstra que não se leva muito a sério. Sua disposição para rir de si mesma e se conectar com os fãs através de histórias identificáveis só aumenta seu apelo. Essa é mais uma razão pela qual Dolly Parton continua sendo um símbolo eterno no mundo do entretenimento. Por que a magia da Disney vem de objetos do dia a dia? No famoso curta-metragem de animação Steamboat Willie, lançado em 1928, os efeitos sonoros desempenham um papel fundamental em dar vida à animação. Curiosamente, os criadores usaram objetos simples e cotidianos para criar esses sons. Por exemplo, luvas de borracha produziam os rangidos das travessuras do Mickey, enquanto panelas e frigideiras adicionavam uma atmosfera caótica ao barco a vapor. Até mesmo ratos de verdade inspiraram alguns sons. E segundo rumores, havia alguns visitantes peludos no estúdio, que involuntariamente contribuíram com seus chiados. Esse uso criativo de materiais caseiros não só demonstra o espírito inovador da Disney, mas também destaca a engenhosidade da época.
A combinação dessas técnicas únicas ajudou a revolucionar o som na animação, tornando Steamboat Willie um filme inovador que conquistou os corações do público e estabeleceu novos padrões na indústria. Você consegue imaginar como os sons eram criados dessa forma? É verdade, nas Ilhas Faroé existem cerca de 70 mil ovelhas e apenas 50 mil habitantes. Essa situação demográfica única afeta a vida cotidiana dos faroeses, pois as ovelhas são fundamentais para a agricultura, fornecendo carne, leite e lã. O terreno acidentado das ilhas é perfeito para a criação de ovelhas, permitindo que os animais pastem livremente nas encostas verdes e nos penhascos. A pastoreio é uma tradição muito apreciada, e a lã das ovelhas é transformada em roupas e tecidos bonitos que refletem a cultura local. Além disso, a carne de cordeiro é um prato principal da culinária tradicional faroesa e é usada em diversas receitas. Com tantas ovelhas, elas não são apenas gado, mas uma parte essencial da identidade da comunidade e da estabilidade econômica. É fascinante como, neste canto remoto do mundo, as ovelhas têm tanta importância. Você consegue imaginar oceanos cheios de peixes? Os primeiros colonos americanos ficaram impressionados com a enorme quantidade de peixes que encontraram nas águas. Eles relataram ter visto tantas sardinhas que alguns compararam isso à imensidão do próprio oceano. Não era apenas uma observação. Isso destacava a riqueza da vida marinha antes do início das práticas de pesca em massa. Pesquisadores e colonos estavam cercados por cardumes de peixes que pareciam infinitos, tornando-se uma fonte generosa de alimento para suas comunidades. A grande quantidade de peixes não só garantia sustento, mas também desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento do comércio e da economia americana no início. Esse incrível recurso natural permitiu que os colonos prosperassem, se adaptassem e, eventualmente, tornassem a pesca uma indústria importante na América. Você consegue imaginar como tudo teria mudado hoje se essa abundância tivesse sido preservada? Por que Saturno é tão leve, apesar de seu tamanho? Saturno, a segunda maior planeta do nosso sistema solar, tem um segredo surpreendente. Ele é incrivelmente leve. Você ficará impressionado ao saber que Saturno é composto principalmente de gás, principalmente hidrogênio e hélio, o que faz sua densidade ser muito menor do que a de outros planetas. Na verdade, ele é tão leve que poderia flutuar se você encontrasse uma banheira grande o suficiente. Essa característica única é parcialmente explicada pela força centrífuga que empurra o equador do planeta para fora. Além disso, o diâmetro equatorial de Saturno é cerca de 10% maior do que o polar, criando um notável abaulamento no meio. Essa forma não é apenas interessante, mas também desempenha um papel importante em como o planeta gira e se comporta. A rápida rotação de Saturno, que leva apenas cerca de 10,7 horas para uma volta completa, contribui para essa aparência oval. Estudar Saturno revela não apenas sua beleza com anéis impressionantes e dezenas de luas, mas também sua estrutura incrível e leveza, que continuam a atrair astrônomos e amantes do espaço. Não é incrível como um planeta tão massivo pode ser tão leve? Dinheiro em espécie é realmente tão raro. Surpreendentemente, apenas cerca de 8% do dinheiro no mundo existe em forma física. Impressionantes 92% estão armazenados digitalmente, representando números em computadores e smartphones, e não em nossas carteiras. A transição para o dinheiro digital significa que a maioria das transações hoje acontece online, seja por cartões de crédito, pagamentos móveis ou criptomoedas. A conveniência do banco digital permite que as pessoas enviem e recebam dinheiro instantaneamente, muitas vezes sem tocar em dinheiro. No entanto, essa tendência também levanta questões importantes sobre segurança e privacidade. Como grande parte da nossa riqueza está armazenada no ciberespaço, devemos refletir sobre o que acontecerá se a tecnologia falhar ou se a segurança dos dados for comprometida. À medida que avançamos na era digital, entender como o dinheiro funciona se torna mais importante do que nunca. Então, o que você pensa sobre essa tendência de pagamentos sem dinheiro? Prepare-se para conhecer a máquina mais rápida do mundo. Essa incrível máquina, reconhecida como a mais veloz do planeta, foi projetada para enfrentar os desafios mais complexos da humanidade, como as mudanças climáticas e avanços na medicina. Imagine um supercomputador operando em velocidade relâmpago, processando enormes volumes de dados e realizando cálculos complexos em um instante. Essa máquina extraordinária pode simular condições climáticas, ajudando os cientistas a prever fenômenos meteorológicos severos com mais precisão.
Ela também desempenha um papel fundamental no desenvolvimento da medicina, analisando informações genéticas e acelerando a descoberta de novos medicamentos. Com essas tecnologias avançadas, os pesquisadores podem criar soluções inovadoras para melhorar a saúde e enfrentar problemas ambientais. Essa velocidade e capacidade abrem novos horizontes para pesquisas científicas que antes pareciam impossíveis. Como essa máquina extraordinária pode transformar nosso mundo para melhor?